Nós temos aqui uma sequência numérica, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. O primeiro termo dela é 1, o segundo termo é 3, o terceiro termo é 5, o quarto termo é 7, o quinto termo é 9, por aí. Nós temos 10 termos dessa sequência aí. Nós obtemos esses termos multiplicando a ordem por 2 e diminuindo 1. Como assim a ordem? É a ordem do número. Por exemplo, o 7, ele é o quarto número, então a ordem dele é 4. Se eu fizer 2 vezes 4, vai dar 8, que menos 1 dá 7. O 15 é o oitavo número, né? Então a ordem dele é 8. Se eu fizer 2 vezes 8, vai dar 16, menos 1 dá 15. Então essa é a fórmula que eu obtenho para ter os próximos termos dessa sequência numérica. Aqui eu tenho uma outra sequência numérica que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e 512. São duas sequências infinitas e tem 10 termos aparecendo no nosso exemplo. A lei de formação dessa sequência será 2 elevado a n menos 1. O terceiro número da sequência é 3. Se eu colocar 3 aqui no lugar de n, 3 menos 1 dá 2. Então, o resultado será 2 ao quadrado, que dá 4. O quinto termo da sequência é 16. 5 menos 1 dá 4, 2 elevado a 4, 16. Então, essa sequência eu obtenho com essa lei de formação, começando pelo 1. E essa sequência eu obtenho com essa outra lei de formação, também começando pelo 1. A diferença é que essa sequência ela é uma função de primeiro grau. Eu tenho 2n menos 1. E essa é uma exponencial. É 2 elevado a n menos 1. Se nós colocarmos esses valores numa tabela, vamos perceber que na função afim, no crescimento linear, esses valores vão crescendo muito mais devagar. Apesar de eu ter começado em 1 e as leis serem muito parecidas, o próximo termo aqui na função linear, no crescimento linear, vai ser 3. Ele é até maior do que na função exponencial, no crescimento exponencial. Porém, o terceiro também. Já o quarto vai ser maior e aí daqui por diante a exponencial cresce cada vez mais. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma função linear, uma função exponencial, um crescimento linear e um crescimento exponencial de funções muito parecidas. É assim que acontece, todas as duas começam em 10, mas o segundo termo da função linear é 20 e o segundo termo da exponencial é 100. Ou seja, na exponencial, esses valores vão aumentando muito rápido, às vezes no início nem tão rápido. Como nessa, por exemplo, no início, a função linear chegou até a ser maior até o terceiro termo. Depois a outra vai aumentando, a exponencial vai aumentando de uma forma que os valores dela sempre serão maiores. Aqui eu tenho um gráfico de juros simples e juros compostos que mostram também crescimento linear e crescimento exponencial. O juro simples, ele cresce sempre do mesmo jeito, aumenta sempre a mesma quantidade. Por isso que ele é um crescimento linear. Os juros compostos não. Ele vai crescendo juro sobre juro. Então, cada vez que se calcula um juro sobre outro, isso aumenta de uma forma muito grande. E aí eu tenho um crescimento exponencial. Um gráfico falando de negócios, e resultados. Eu tenho o pensamento linear, que é o incremental, que é esse cinza aqui, e o pensamento exponencial. A curto prazo, você tem a impressão, logo no início, que esse pensamento linear ele é maior. Só que chega num certo ponto que o linear continua crescendo do mesmo jeito e isso não é tão significativo como um pensamento exponencial. A princípio ele não cresce tão rapidamente, só que depois que chega nesse ponto aqui ele vai embora. O crescimento linear ele é previsível, estável, cresce sempre do mesmo jeito. O crescimento exponencial é imprevisível, instável e muito rápido. Às vezes no início nem tão rápido. O nosso cérebro está acostumado a pensar de forma linear, fragmentada, reducionista, com percepção intuitiva e instantânea da realidade. Ele espera algo acontecer para reagir, então procurar uma solução. Isso é um crescimento sempre constante, sempre do mesmo jeito. Porém, o cenário atual cresce em velocidade exponencial e global. O que ontem era novidade nos Estados Unidos, amanhã já pode ser obsoleto na China. Empresas e colaboradores de hoje precisam desenvolver novas habilidades para pensar exponencialmente. Esse gráfico animado mostra o crescimento de algumas doenças no mundo, a quantidade de pessoas contaminadas com essas doenças no mundo. A gente vê que logo no início a maior delas é o ebola, depois vai diminuindo a quantidade,
E aí a gente vê aparecer o Covid-19, aqui a legenda dele é corzinha. No início nem aparece, de tão pequenas que são as quantidades, ó, quase retinho. E aí ele começa a despontar aqui e começa a crescer em exponencial e de repente vai ultrapassar a quantidade de todas as outras doenças. Por isso que a Covid-19 foi uma coisa tão avassaladora no mundo, né? Ele é um gráfico que não fica totalmente curvadinho, porque são quantitativos, são quantidades, e aí não é um gráfico de previsão, é um gráfico de dados, mas a gente consegue ver nitidamente um crescimento exponencial na Covid-19 aqui, né? Isso aí foi de ano passado, esse gráfico, a quantidade está absurdamente alta nesse momento, olha como cresce depois de um certo ponto. E agora está muito pior. Esse gráfico é de quase um ano atrás.